Beleza. Então, assim como nas aulas anteriores, nós comentamos já sobre esse contexto da Guerra Fria, já falamos sobre, né, as características gerais desse período, da bipolarização entre capitalismo, né, dos Estados Unidos e socialismo por parte da União Soviética, e aí nós vamos perceber que ao longo, né, desses 46 anos, ou seja, quase, né, meio século aí, vários países acabaram se inclinando por motivos econômicos e até motivos ideológicos, seja, né, para o lado dos Estados Unidos ou para o lado da União Soviética, mas nem todos os países, é claro, né, no globo aí terrestre, se alinharam a essas duas potências mundiais aí que ascenderam logo após a Segunda Guerra Mundial. Os países ficaram neutros, tá? O tema da nossa aula hoje é falar um pouco, né, o tema é revoluções e conflitos em tempos de Guerra Fria, falar um pouquinho sobre, né, os principais conflitos que ocorreram, mas eu vou continuar nas próximas aulas falando de outros conflitos que ocorreram, principalmente na região do Oriente Médio, e vou falar também das lutas pelos direitos sociais, pelos direitos civis que ocorreram também ao longo, né, da segunda metade do século XX. Então, serão, né, várias aulas sobre esse período da Guerra Fria, até pela quantidade de anos que representa e pela quantidade de movimentos e mudanças históricas e rupturas que ocorreram naquele período, tá? Eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre a Revolução Chinesa, né, que ocorreu no ano de 1949. Para a gente entender um pouco sobre a Revolução Chinesa, a gente precisaria voltar um pouquinho atrás, no início, né, do século XX. Então, até o início do século XX, a China, ela vivia uma monarquia, ela era constituída por várias províncias, e a partir da primeira década e segunda década do século XX, essas províncias, elas foram conseguindo uma certa autonomia, e muitos poderes locais foram assumindo, né, o cenário político na região chinesa. E aí ocorreram as duas guerras mundiais, e a China ficou bastante vulnerável por causa dessa fragmentação por províncias. E no caso da Segunda Guerra Mundial, o Japão, ele foi um país que chegou a dominar várias regiões diretamente, né, chinesas, e indiretamente, ou seja, ter influência sobre essa região. Então, durante, né, a primeira metade do século XX, a China viveu esse período, né, de surgimento aí de movimentos nacionalistas, mas que, de certa forma, durante as duas guerras mundiais, esse país, né, de dimensões enormes, como nós já sabemos, eles acabaram essas províncias acabaram sendo dominadas, pelo menos uma boa parte, né, na região leste, pelos japoneses, devido, né, à ideia, né, e ao projeto de espaço vital da nação japonesa. Então, o comunismo na China, ele antecede o ano de 1949, então há vários movimentos populares, e o comunismo na China, ele ganhou bastante popularidade entre o campesinato. Isso é bem interessante, porque diferentemente de outras regiões, que o comunismo ele vai ser uma bandeira dos trabalhadores urbanos, na China, as forças populares comunistas, elas nascem das camadas campesinas. Então, isso é bem importante vocês terem, assim, meio que gravar mesmo isso em relação à Revolução Comunista na China. O comunismo, né, então, ele nasceu já na década de 20, na década de 30, já havia, né, várias facções revolucionárias, entre elas, então, aqueles que eram adeptos a uma revolução comunista, assim como aconteceu na União Soviética. Então, a União Soviética, ela acabou influenciando, de certa forma, né, esses movimentos, para que esses movimentos lutassem para a implantação do comunismo na região chinesa. E uma das principais lideranças, né, desse período, e que depois, né, acabou governando a China por um bom tempo, foi o Mao Tse-tung. Então, ele foi uma liderança popular, comunista, dos movimentos, né, campesinos na região. Na China, especificamente, então, antes do comunismo, né, se transformar aí
na ideologia dominante e na ideologia que vai fundamentar o novo governo da China, a partir de 49, aconteceu, então, muitos conflitos civis. Então, chineses, né, que eram nacionalistas, que pertenciam à classe média, que estavam ligados também aos pequenos burgueses, né, e às nações externas que defendiam o capitalismo, de um lado, que eram anticomunistas, e de outro lado, nós temos os chineses, que aderiam, né, às reformas profundas e também à ideologia comunista. Finalizada a Segunda Guerra Mundial, então a China também teve uma participação importante na Segunda Guerra Mundial, como a gente viu, acho que num slide, onde eu mostrei, né, a quantidade de tropas e de soldados chineses que, infelizmente, participaram, mas morreram, né, durante o segundo conflito mundial. Então, a China teve uma participação muito importante na Segunda Guerra Mundial. A partir do término dela, ao lado dos aliados, tá? A partir do término da Segunda Guerra Mundial, então, surge esse movimento mais fortalecido, né, um movimento comunista mais fortalecido, e que ganha muita adesão aí das forças campesinas. E no dia 1º, então, de outubro de 1949, inicia-se, então, o que nós chamamos de República Popular da China, governada aí pelo Mao Tse-tung. Então, de 1949 até 1976, o Mao Tse-tung vai ser o governante máximo aí, a representação máxima política do governo chinês, e esse período relacionado ao seu nome é chamado de período maoísta, tá? Nesse período que o Mao Tse-tung esteve à frente da China, houve um crescimento da produção agrícola, porque houve a nacionalização das empresas, houve a estatização, né, das terras. Então, na China, por exemplo, se era necessário produzir grãos, todas as forças eram vinculadas para aquela necessidade e para aquele programa, tá, de produção. Isso, na verdade, é positivo e negativo, porque a partir do momento que você tem um grande crescimento da produção agrícola, você tem, né, outros setores que acabam sendo, né, minados, porque todas as forças são vinculadas àquele programa, e outras produções são deixadas de lado. Então, você tem o lado positivo e negativo desse programa, né, de estatização e nacionalização que o Mao Tse-tung acabou liderando e promovendo na China comunista. Houve um forte programa de industrialização, porque a China, antes da Revolução Chinesa, né, que ocorreu em 1949, era uma nação basicamente agrícola, com poucas indústrias. Mas, então, o Mao Tse-tung faz assim, levanta essa bandeira de fazer com que a China se transforme numa nação de grandes proporções industriais para concorrer com as outras nações, até mesmo nações capitalistas. Então, surge o que o Mao Tse-tung denominou de o Grande Salto, que é um programa de industrialização fortíssimo, em que as populações da zona rural eram retiradas de suas terras para trabalhar em indústrias de forma forçada, para que aquela produção aumentasse de forma acelerada. Então, nós historiadores utilizamos isso, né, esse binômio, o grande salto e a grande fome, porque houve realmente um grande salto, a gente não é nem assim, nem triplicou, sabe? Então, de 100%, aumentou para 600%, o setor industrial e o parque industrial da China. Houve realmente esse grande salto, mas houve uma grande fome. Por quê? Devido a essas populações que trabalhavam, né, na zona rural, em suas produções pequenas, que plantavam os alimentos diários que eram consumidos pelos chineses, mas essa população da zona rural, ela foi retirada, então, desses pequenos e médios lotes, e foram incluídos como trabalhadores urbanos nessas indústrias para ocorrer esse chamado grande salto. Então, de um lado, você tem a grande industrialização e a falta, né, de produtos básicos na mesa dos chineses, o que gerou uma grande fome. E a Revolução Cultural, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, no próximo slide, que eu denomino como uma alienação socialista, tá? Daí nós vamos falar um pouco sobre esse aspecto. Então, aqui eu trago algumas imagens, né, algumas propagandas políticas do governo do Mao Tse-tung. Então, aqui
nessa primeira imagem, né, o mal é o mal com O, não com U, nem com L, brincadeira, é o Mao Tse-tung, né, com pessoas da zona rural, com uma população que parece muito alegre, que parece muito disposta a ajudar, que parece muito contente, que parece muito bem alimentada. Não é bem a imagem real da China, né, durante o governo do Mao Tse-tung, mas é uma propaganda política, porque quando os chefes políticos ditatoriais de regimes totalitaristas chegam no poder, eles querem criar uma certa propaganda para cultuar a sua imagem. Foi isso que o Mao Tse-tung realizou. Aqui tem uma outra imagem que mostra o retrato do Mao Tse-tung, né, lá no fundo, e toda uma população, né, que faz uma reverência, estão ali felizes e contentes, provavelmente festejando alguma data especial, e que não pode esquecer que toda essa felicidade é produzida pelo líder máximo da China comunista, que é o Mao Tse-tung. Então, também é uma propaganda política, assim como a terceira imagem que mostra, né, que diferentes pessoas, diferentes realidades e profissões também, né, comungam da ideologia comunista do Mao Tse-tung. Então, aqui você tem uma mulher, você tem um soldado, você tem um trabalhador, e aqui no fundo mais e mais pessoas que estão, né, com os punhos para o alto e com sorrisos, né, no rosto e felizes da vida porque vivem na China comunista liderada pelo Mao Tse-tung. Aqui tem um livro vermelho que até hoje tem para vender, né? Se um dia quem gosta de ler, foi um livro bastante lido entre a juventude comunista chinesa, muito, mas principalmente por jovens, que era o livro de cabeceira, né, dessa juventude que defendia a consolidação por todos os mecanismos possíveis do comunismo na China. Então, o livro vermelho, hoje tem, né, foi publicado, foi traduzido em português, e é vendido aí até em coleções que são coleções de bolso, que tem uma linguagem bem fácil, são os principais elementos ideológicos, as principais ideias concebidas pelo Mao Tse-tung para, né, consolidar o comunismo na China. No decorrer do governo do Mao Tse-tung, né, começou em 49, ali pela década de 60, já começou uma certa oposição, mesmo dentro do governo comunista, né, a todas essas ações totalitárias, antidemocráticas. Na verdade, a democracia já não existia, né, mas assim, totalitárias e bastante trágicas, como foi o salto, né, para o progresso e a grande fome, que foram programas executados o programa Salto Adiante foi executado, e a consequência foi a geração da fome extrema na região chinesa. Então, já inicia-se uma oposição dentro do próprio Partido Comunista na China contra o Mao Tse-tung. E aí Mao Tse-tung resolve, então, né, no final da década de 1960, realizar uma série de reformas que ficaram conhecidas, né, como reformas denominadas como Revolução Cultural, que eu chamo de uma alienação socialista. Por quê? Porque vários valores tradicionais da China mesmo, livros que foram escritos, né, por filósofos chineses, como o próprio Confúcio, eles foram queimados em praça pública, muitos artistas e professores foram perseguidos, né, por apresentarem ideias diferentes, né, das ideias do Mao Tse-tung. Então, outra coisa também que ocorreu foi o fechamento de instituições religiosas. Então, nós sabemos, né, que a China tem toda uma tradição religiosa budista, e que o Mao Tse-tung também acabou interferindo, né, nessa liberdade religiosa que ocorria até então na China. Tudo isso para, né, produzir o que nós chamamos, né, de uma cultura socialista, mas que, como ela foi apresentada pelo Mao Tse-tung de maneira muito extrema, nós, historiadores, consideramos, pelo menos uma parte dos historiadores, nós consideramos como uma alienação. Então, isso é bem importante para que vocês entendam e tomem bastante cuidado, no sentido de que nós vivemos numa democracia no Brasil, e a gente não pode sair, por exemplo, tem que tomar bastante cuidado com esses cultos que existem, sabe? Eu falo do culto a pessoas, a personagens políticos.
de ambos os lados, não quero falar nome aqui, mas tem que tomar um pouco de cuidado, porque numa democracia você não pode ter um diálogo muito extremo de culto, né, a personalidades reais e até existentes. E também tem que tomar cuidado, né, o próprio governo democrático precisa tomar bastante cuidado para impedir qualquer mecanismo, instrumento por parte desses governantes de realizar ações que possam, né, colaborar no culto ao líder. Isso a gente tem que tomar bastante cuidado também. Então, revolução cultural, é um nome até bonito, né? Uma revolução cultural, pensa, nossa, né, a cultura, ela foi democratizada. Não, ao contrário. Tudo que não era ligado, né, às ideias comunistas e que não viriam a beneficiar o governo do Mao Tse-tung, elas foram excluídas, as pessoas foram presas, foram mortas, foram perseguidas, as cartilhas educacionais foram totalmente, né, ideologizadas, vamos dizer assim. Então, até houve, né, o que nós chamamos de um retrocesso na educação, principalmente na educação superior e no avanço científico na China, no período, né, de 66 a 76, onde, né, ocorreu a chamada Revolução Cultural Chinesa, liderada pelo Mao Tse-tung, tá? Outra guerra, outro conflito que ocorreu durante a Guerra Fria, relacionado a essa bipolarização também, né, entre capitalismo e socialismo, foi a Guerra da Coreia, iniciada em 1950, né, então, 5 anos após ali a Segunda Guerra Mundial, e aí eu trago um mapa para vocês possam, né, observar aqui a localização da Coreia, então, bastante próxima à região chinesa e bastante próxima, né, à região do Japão, e aí para vocês entenderem um pouquinho também como essa região acaba sendo influenciada e como essa região foi bastante determinante no período aí da Segunda Guerra Mundial com a expansão dos japoneses pela região do Oceano Pacífico. Depois eu falo dessa imagem aqui. O que eu quero que vocês entendam que quando a gente estuda a Guerra Fria, como, por exemplo, a gente acabou de estudar ali a Revolução Chinesa, a gente tem que fazer uma relação com o presente, porque, veja, a China hoje é um país que tem uma economia, uma economia que concorre, né, a economia estadunidense, que ainda é a maior economia mundial. A China vem ganhando muito espaço, né, no comércio, nas relações comerciais com vários países de independente ideologia, o próprio Brasil, né, exporta e importa muita coisa da China, e como que a China, né, um país politicamente fechado, mas como uma economia desse porte, né, uma economia contínua capitalista, como que a China vem ganhando muito espaço e para alguns economistas a China se tornará, né, a nação que vai acabar retirando os Estados Unidos, né, dessa situação privilegiada que possui nos dias atuais. Então, assim como a China, a Coreia ainda, né, existe essa divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, então a Coreia do Norte é uma região vinculada à ideologia comunista e a Coreia do Sul é vinculada à ideologia capitalista, e os dois lados, então, recebem apoio, né, seja a Coreia do Norte pelos chineses, né, e no caso hoje, e também a Coreia do Sul também recebe até os dias atuais bastante influência dos Estados Unidos. Mas o que a gente vê na imagem é o contrário, né, é o atual presidente dos Estados Unidos, atual, mas acabou perdendo as eleições esse ano, então não governará mais os Estados Unidos a partir do ano que vem, com, né, o governante máximo, né, da Coreia do Norte, que é, né, um governo totalitário, um governo totalmente fechado, e a gente muitas vezes nem sabe o que acontece na Coreia por falta de informação e por falta, né, de liberdade até de investigação. Então, a Coreia, né, ela foi dividida em 1945 sobre essas duas influências, então aqui tem um mapa que eu estou mostrando para vocês, e a Coreia do Norte, que é a parte comunista, resolve, então, né, invadir a Coreia do Sul no ano de 1950 para, né, conquistar espaço e
fazer com que toda a Coreia se tornasse comunista, né? Após várias tentativas de expansão por parte dos dois lados, né, ao longo, né, não só da Guerra Fria, mas até os dias atuais, a Coreia, atualmente, ela ainda continua dividida, né, em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Existem muitos documentários, muitos filmes que abordam, até estou indicando aqui para vocês, né, um canal onde tem, né, 6 filmes, 6 longas, que reproduzem e que procuram, né, abordar como é a vida, né, e como é o cenário político e econômico aí da Coreia do Norte, embora, né, a Coreia do Norte seja bastante fechada aí para o mundo exterior, né, para as nações estrangeiras, há ainda, né, algum tipo de jornalismo que pode ocorrer, desde que, né, esses depoimentos, essas memórias e essas falas que estão a oponência aí do regime comunista na Coreia, né? Então, a Coreia hoje do Norte, ela é uma região aqui específica, né, próximo do Japão e da China. Eles têm um desenvolvimento, né, de armas nucleares que acaba afetando a diplomacia mundial, né, ao longo aí dos diferentes anos e nos dias atuais também. O próximo conflito, que na verdade, né, chegou a ser um conflito, mas nós já denominamos como revolução, foi a Revolução Cubana de 1959. Aqui eu trago uma imagem, né, do grande líder da Revolução Cubana, ao lado do Che Guevara, o Fidel Castro, na sua perenidade de revolucionário, aqui um pouco mais velho, né? Então, o contexto, para a gente entender a Revolução Cubana, que ocorreu em 1959, né, é um contexto marcado pelas forças revolucionárias anti-imperialistas contra a ditadura, né, de Fulgêncio Batista, apoiada pelos Estados Unidos. Então, veja bem, Cuba demorou muito para se tornar independente. É uma ilha localizada muito próximo dos Estados Unidos, bem próximo de Miami, uma região, né, bastante rica ali, por ser uma ilha bastante rica no sentido, né, comercial, porque ela é rodeada pelo mar, né? Mas Cuba, mesmo após a sua independência, ela não tinha muita autonomia, porque praticamente ela era um protetorado dos Estados Unidos. Então, era uma ilha usada basicamente para o turismo estadunidense, e as exploradoras de cana-de-açúcar, que é é o produto, né, em grande escala existente na ilha cubana, que sustenta, de certa forma, até hoje, né, bastante a economia cubana, ela era explorada por empresas americanas. Eu não gosto muito de usar o termo americano, eu gosto de usar estadunidense. Então, empresas estadunidenses. Então, nós temos um governo, né, em Cuba, que era um governo subordinado aos interesses estrangeiros, leia-se especificamente interesses dos Estados Unidos. Esse governante era o Fulgêncio Batista. E havia, então, né, já aí no final da década de 1950, toda uma onda, né, de ideias socialistas que vinham ganhando força, né, não só na Europa, como a gente viu, não só na Ásia, mas também essas ideias, elas alcançaram o continente americano. E aí, no caso de Cuba especificamente, houve um movimento, né, de anistiados, ou seja, pessoas que tinham sido expulsas de Cuba pelo governo de Fulgêncio Batista, e que criaram, né, uma certa milícia, né, ou seja, grupos armados capazes, né, de chegar pelo interior a Havana, que é a capital de Cuba, e tomar o poder. Isso aconteceu no ano de 1959. Claro, houve, né, períodos antes de tentativas desse mesmo golpe, mas que, infelizmente, não deram certo. Mas em 1959, né, houve o sucesso por parte das lideranças Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro, que é irmão do Fidel também, estava, né, entre esses grupos guerrilheiros, campesinos também, e
cubanos que tinham sido expulsos, né, de Cuba e que aderiram, né, a esse projeto revolucionário para acabar com, né, o domínio estadunidense na ilha. Então, em 1959, ocorreu a Revolução Cubana e os revolucionários cubanos, eles tomam o poder. No primeiro momento, não se sabia exatamente como seria esse governo revolucionário em Cuba. Depois foi ganhando algumas formas e foi tornando mais visível, né, os elementos socialistas presentes nos programas realizados, né, pelas lideranças políticas desde então. O Che Guevara, como um revolucionário, acabou, né, se retirando da ilha para colaborar em outros movimentos, mas acabou morrendo na região boliviana. Quais foram as mudanças promovidas pelo governo denominado de revolucionário em Cuba, né? Primeiro, a estatização das empresas estrangeiras, o que, na verdade, deixaram os Estados Unidos da América, os empresários dos Estados Unidos da América e o governo, né, muito ressentidos e muito com aquele desejo, né, de não permitir que Cuba se consolidasse como uma nação socialista no continente americano. Então, quando eu falo de estatização das empresas estrangeiras, né, então elas passam para a mão do Estado. Então, as empresas que exploravam, né, a produção de cana-de-açúcar, por exemplo, mas e outras riquezas minerais, bancos, foram estatizados, passados, né, para a mão do Estado cubano, desse Estado dito revolucionário. Houve também uma grande repressão aos antirrevolucionários, então alguns, né, que não concordavam com a Revolução acabaram saindo de Cuba, né, se refugiando em outras regiões, principalmente nos Estados Unidos, outros foram presos, outros foram mortos. A reforma agrária também ocorreu, né, na região, então, porque antes, né, de 1959, os cubanos não tinham praticamente acesso, né, à terra, porque elas estavam na mão de grandes corporações estadunidenses, e houve, então, a elaboração de um programa de reforma agrária para fazer uma divisão, né, para que essa terra chegasse na mão, né, dos cubanos, e ali eles produzissem não só cana-de-açúcar, mas outras necessidades e outras demandas alimentícias do povo cubano. Houve também o que nós chamamos de alfabetização em massa. Isso é bem interessante, porque o índice de alfabetização, então, por exemplo, em 1963, 1965, já tem dados que aquela população de analfabetos que correspondia, né, quase metade da população cubana, eles praticamente zeraram, né, em pouquíssimos anos. Então, vários programas, vários agentes educadores, foram criadas escolas públicas em diferentes regiões, no campo, na cidade, em lugares longínquos, para promover uma educação, né, em massa, uma alfabetização em massa. Por outro lado, no governo cubano também houve censura, porque não poderia, né, as pessoas não poderiam ser contrárias a esse programa revolucionário dos novos governantes, e a educação e a saúde passaram, né, se tornaram públicas, e até hoje são públicas, até um erro que depois eu resolvo lá, públicas, e programas de habitação ocorreram, né, na região cubana. Qual que foi a reação dos Estados Unidos? O embargo econômico, ou seja, pressionar os países para não vender e comprar nada de Cuba, para que ao longo, né, de 5, 10 anos ela falisse, né, por si só. Mas o embargo econômico, na verdade, o embargo econômico teve uma pressão, muitos países passaram a cortar relações econômicas com Cuba, inclusive o Brasil nesse período, né, porque o Brasil se alinhou aos Estados Unidos, mas, né, o Cuba tinha aí a União Soviética ao seu lado, e acabou, então, criando, né, relações comerciais e relações industriais para que a produção fosse enviada para a União Soviética e demais países também socialistas, e que a União Soviética colaborasse também investindo, né, em capital financeiro para o desenvolvimento de alguns setores industriais chaves, entre eles o setor da saúde. Se a gente falar de Cuba hoje, não tem como falar da saúde. A Cuba, Cuba é um país que exporta médicos. Médico em Cuba é uma coisa comum, como se fosse professor primário aqui no Brasil. Então, eles ganham muito pouco, porque tem muito médico, mas Cuba acaba exportando médicos, né, para as nações que necessitam. No caso do Brasil, depois eu falo um pouquinho sobre essa questão do programa Mais Médicos. E houve também
a chamada crise dos mísseis, né, no início da década de 1960, onde a União Soviética acabou, né, levando mísseis para a região, né, de Cuba, da ilha cubana, para criar ali uma situação de protetorado em Cuba e para ameaçar, de certa forma, o poder dos Estados Unidos no continente americano. Depois de várias negociações, a União Soviética acabou, né, retirando esses mísseis da ilha cubana. Em compensação, né, os Estados Unidos acaba, né, oferecendo aí algumas brechas para que algumas produções, não de Cuba especificamente, mas de outros países, né, viesse para o território estadunidense. Sobre Che Guevara, né, que ele é conhecido como o eterno revolucionário, então isso não é eu que estou usando, tá? É o Che Guevara, eterno revolucionário, porque quando você se fala do Che Guevara, você pensa, né, Che Guevara revolucionário, Che Guevara socialista, Che Guevara comunista, Che Guevara foi muito importante, Che Guevara foi realmente, né, uma pessoa bastante idolatrada pelos jovens, né, brasileiros na década de 1960, até hoje, né, nos centros acadêmicos aí de humanas, né, nos cursos das universidades públicas no Brasil, né, eu falo porque eu, né, estudei na UEL, e há realmente aí uma coisa, né, de identificar-se com o Che Guevara, de usar a boina do Che Guevara, né, e de certa forma, assim, comungar um pouco, né, do homem Che Guevara que ele foi, mas do homem, não o homem em si, mas o homem líder, né, o homem que morreu na luta. Então, é uma questão bastante simbólica aí no mundo das esquerdas nos dias atuais. Aqui eu trouxe uma indicação de um livro, né, do Flávio, que foi um jornalista de várias, ele trabalhou em vários jornais no Brasil na década de 60, e ele ficou 13 dias com Che Guevara em Punta del Este, numa conferência bem importante, né, que tratava de vários assuntos de coligações e alianças na região da América Latina, e o Flávio, ele ficou 13 dias, né, ao lado do Che Guevara, e, enfim, né, ele acaba nesse livro trazendo vários depoimentos e imagens, então, aí é uma dica para quem gosta de fazer a leitura. Aqui eu quero só mostrar para vocês alguns índices de Cuba e do Brasil, só para mostrar para vocês, né, como essa Cuba fechada agora está se abrindo, né, agora está chegando uma internet de banda larga, agora que eles estão podendo abrir empreendimentos de forma autônoma em Cuba, agora que estão recebendo mais turistas, né, porque eles vivem disso também, agora, né, que os cubanos estão saindo da ilha e, enfim, vivendo em outros locais e acabam falando um pouco de como, né, eles viviam, suas famílias vivem lá, mas mostrar para vocês um pouco sobre, né, o gasto, né, o quanto é investido em educação em Cuba, que é uma ilha super pequena, e o quanto é investido no Brasil. Então, olha, o Brasil investe aí um pouquinho mais, né, 5, 6, 7% aí do PIB em educação, né? Em Cuba chega quase 14% aí de investimentos na educação, né? Quem sabe, né? Nós ainda vamos ter governos que acabam investindo aí muito mais em saúde e educação pública, como nós estamos tendo e como nos governos anteriores. Em relação aos médicos, como eu estava comentando com vocês, né? Ali veja bem o número de profissionais por 1.000 habitantes, né? Veja aí, ó, por exemplo, tem Mônaco e tal, né? Tem Cuba, ó. Então, Cuba está em segundo lugar, né? De número de médicos por habitante. Olha o Brasil, que diferença que tá. Isso faz toda uma diferença numa pandemia, né, pessoal? Faz toda uma diferença aí na prevenção, né, da saúde, para que essas pessoas nem cheguem ao hospital. Então, enquanto o Brasil, né, tem um baixo número de profissionais, Cuba tem cerca de 6,7, o Brasil 1,9, né? Estados Unidos também tem um baixo número comparado a Mônaco e Cuba. E se você pegar, né, o território geográfico, a dimensão geográfica territorial de Mônaco e Cuba, pelo amor de Deus, né? Chega a ser triste, né, comparar, né, as proporções territoriais dos Estados Unidos e do Brasil. E agora vamos falar um pouquinho sobre a Guerra do Vietnã, um conflito também que ocorreu aí, né, no contexto da Guerra Fria, um conflito, assim, bem
Assim, ele é bem interessante porque tem vários filmes que abordam e ele realmente, né, é uma guerra que cai bastante nos processos seletivos. Então, nós temos aqui o Vietnã do Norte, essa parte em verde que eu estou passando no mapa, e o Vietnã do Sul. Então, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul também, né, tá localizado com toda a sua costa leste para o Oceano Pacífico, né, então uma região também bastante próxima aí dos japoneses, né, então os japoneses acabaram durante a Segunda Guerra Mundial dominando territórios vietnamitas, e aí, né, a região da Camboja e Laos, né, então também o Vietnã fica ali próximo, o Vietnã do Norte fica próximo da China, então tem toda a influência aí comunista dos chineses, né, essa região do Vietnã, ela é considerada ali uma das regiões dos tigres asiáticos, e hoje o Vietnã é uma das regiões que mais expande economicamente nessa região, embora tenha um governo politicamente fechado, a sua economia, né, tem sido cada vez mais liberal, já, né, próxima de um capitalismo, né, ocidental. Então, em 1955 e 75, veja, foram, né, 2 décadas aí de conflito, então foi uma guerra bem extensa entre o Vietnã do Norte, que era comunista, e o Vietnã do Sul, que era de regime capitalista, tá? A região do Vietnã, pós-Segunda Guerra Mundial, na verdade, a região do Vietnã, ela era dominada pelos franceses, era uma região colonizada pelos franceses. E depois da Segunda Guerra Mundial, houve um conflito chamado Guerra da Indochina, né, quem trouxe essa informação para vocês, que foi toda uma luta, né, dos residentes do Vietnã em conquistar a sua liberdade em relação à França. Conquistada essa liberdade, né, na década de 1950, houve então uma conferência, né, que foi responsável por determinar que haveria eleições no Vietnã em 1955 para verificar, né, se o Vietnã seria unificado em comunismo ou capitalismo. E o Ho Chi Minh, né, que era o governante do Vietnã, defendia claramente, abertamente, né, a sua ideologia comunista. Infelizmente, né, houve aí por parte do Vietnã do Sul, a não aceitação das eleições, que os comunistas foram vitoriosos nessas eleições, e o Vietnã do Sul acabou, né, dando um golpe, né, e não procedendo, né, ao resultado das urnas, que elegeram, né, o Vietnã como unificado pela bandeira comunista. Aí começa, então, a chamada Guerra do Vietnã. Então, de um lado, você tem o Vietnã do Norte, né, que recebeu muita influência, muito aparato militar e bélico dos chineses e da União Soviética, e na região sul, o Vietnã do Sul, ele foi influenciado pelos Estados Unidos e recebeu também, né, aparatos militares, armas, também soldados americanos, né, aí nos 8 anos finais aí da guerra, né, a partir de 68, mais ou menos. A Guerra do Vietnã, então, foi uma guerra pela unificação comunista, porque o resultado das eleições tinha dado que, né, ocorreria a unificação com o governo comunista. E os americanos, então, resolveram colaborar, porque na verdade, assim, nessa luta ideológica, nessa bipolarização de Guerra Fria, a União Soviética, ela fazia de tudo para que as nações se tornassem, né, comunistas sob sua influência, e evitando, né, a consolidação do capitalismo, principalmente nas regiões mais asiáticas, mais orientais. Mesma coisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, ele de forma alguma queria que uma nação se transformasse numa nação comunista para não influenciar outras nações. Por quê? Porque os Estados Unidos é capitalista e precisa fazer comércio, né, relações comerciais e industriais com países capitalistas. Então, nesse sentido, né, os Estados Unidos resolveu colaborar na Guerra do Vietnã, já ali no final da década de 60, porque não via, não tinha, né, perspectiva de vitória por parte, né, dos sulistas aqui nessa guerra. Então, os Estados Unidos, eles acabam mandando até soldados, né, para a região aí do Vietnã, para enfrentar, né, os Vietcongs, que são os revolucionários do Vietnã do Norte, tá? A população estadunidense foi contrária à guerra, porque houve muitos gastos, se calcula em torno de $1 trilhão, né, utilizado nessa guerra, de forma direta e indireta, com gastos, né, e dinheiro esse que a população solicitava, né,
para as áreas da saúde, da educação, transporte, segurança, mas os Estados Unidos é uma guerra ideológica, né, acabava sendo uma decisão mais burocrática e governamental do que uma decisão popular, entrar numa guerra ou não, né? E no fim, a vitória, né, acabou ficando do lado do Vietnã do Norte. Então, em 75, o Vietnã do Norte unifica o Vietnã todo e todo o Vietnã passa a ser comunista. E por isso que, né, os historiadores, eles colocam que foi, assim, um dos maiores fracassos, né, da participação estadunidense numa guerra, porque até então os Estados Unidos venciam todas as guerras que eles participavam, influenciavam e patrocinavam, eles venciam, mas a guerra do Vietnã não. E aí os historiadores analisaram, né, como que os Estados Unidos, com todo o seu aparato militar, com toda a sua tecnologia, com todo o seu exército, ele perdeu, né, numa guerra, num país tão minúsculo, né, com aparatos bem, bem menos desenvolvidos, né, do que os armamentos bélicos estadunidenses. Mas houve estratégias, né, quando você sai de um país para entrar num conflito em terras do outro, você tem que entender que o outro tem ali, né, várias estratégias aí para vencer. E essas estratégias que são muito interessantes para serem estudadas, né, como os Vietcongs, né, que são os soldados, eles ficavam refugiados embaixo das copas das árvores e nas matas, e acabaram ganhando, né, a adesão da população, que muitas das pessoas do Vietnã do Sul eram favoráveis, né, ao comunismo, e como esses soldados acabavam, né, no conflito armado, né, tete a tete, vamos dizer assim, no fronte, vencendo aí os soldados americanos. Então, por isso que é chamado de um grande fracasso dos Estados Unidos a Guerra do Vietnã. E porque promoveu, né, muitas oposições no país dos Estados Unidos por conta dos gastos, né, e da violência que os estadunidenses fizeram, né, com os vietnamitas. Uma dessas violências aí foi esses bombardeios, né, então esses aviões que jogavam, lançavam, né, bombas químicas, né, na região do Vietnã do Norte e também acabavam, né, passando ali no Vietnã do Sul. E essa foto, né, da Kim, né, eu vou só falar o primeiro nome da menina da época, que é Kim, né, porque eu não sei o nome restante dela aí, mas aqui é o nome dela, né, a menina da foto. Essa menina é a Kim, né, essa menina é viva, né, tem todo o seu corpo hoje, né, assim, nas costas, todo queimado aí, por uma das bombas, né, lançadas aí pelos soldados americanos, né. Então, esse livro aqui, para quem quiser ler também, é uma indicação, né, a menina da foto, né, as memórias, né, o horror da guerra ao caminho da paz aí. E esses links que eu coloquei aqui para vocês conhecerem um pouquinho sobre, né, algumas armas químicas que foram, que hoje, né, até são proibidas, né, e que foram utilizadas na Guerra do Vietnã, entre elas o agente laranja. Eu conversei um pouquinho com a professora de química, não sei se de vocês, professora Viviane, né, sobre o agente laranja. Eu fiquei muito interessada, embora não seja da área de química, com o efeito, né, desse agente laranja, que é um agente químico que foi lançado, Nepalm, que chama, e ele ficou conhecido como agente laranja, acho que pela cor, que na verdade ele era jogado com a função de acabar com as copas das árvores, né, desmatar mesmo a região, que era bastante montanhosa, né, e arborizada, né, da região do Vietnã, para que os soldados americanos observassem, identificassem com mais exatidão esses soldados que estavam ali, né, abaixo das copas, disfarçadamente, né, lutando ali nos campos de batalha. Então, esse agente laranja, hoje ele é proibido, ele tem assim, inúmeros desdobramentos. Hoje, muitas pessoas ainda em algumas cidades do Vietnã nascem com deformidades, nascem com câncer, nascem com ausência de desenvolvimentos físicos, né, então, até não trouxe algumas imagens, porque eu fui olhar, elas são bem pesadas, e esse agente, e até os vietnamitas hoje eles recorrem, né, à ONU para conseguir, né, algum tipo de contribuição, algum tipo de indenização por parte dos Estados Unidos, né,
por esses agentes químicos que foram jogados e lançados durante a guerra do Vietnã e que afetou, né, não só a geração da época, mas que afeta até os dias atuais. Que negociação que está isso? Eu sei que no governo do Barack Obama foi criada uma comissão para buscar mais informações e como os Estados Unidos poderia contribuir. No governo do Trump, eu não fiquei sabendo de nada, vamos ver como que vai ser a coisa a partir do próximo governo agora, democrata estadunidense. Então, aqui vocês podem acessar, né, e conhecer um pouquinho sobre esse agente laranja aí, que é uma arma química que foi utilizada, né, em grandes proporções, mas hoje ela é proibida, né, o seu uso para qualquer fim. Sobre a cinematografia, eu trago para vocês algumas indicações de filme, né, que mostram aí a Guerra do Vietnã. Os dois primeiros aqui que eu mostro, que é o Apocalipse Now, né, e o Platoon, é bem interessante porque eles mostram, assim, a Guerra do Vietnã mais dentro de um viés, assim, equilibrado, sabe? Não pende muito para o lado dos Estados Unidos. Agora, os filmes que ficaram famosíssimos, né, e que até hoje, se você pergunta com uma pessoa de 50, 60 anos, se ele já assistiu o Rambo, né, não assisti todos, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, né, então Rambo, né, o filme Rambo foi uma produção cinematográfica, né, de propaganda política dos Estados Unidos, para mostrar, né, o quão forte era o homem, soldado americano, diante, né, dos guerrilheiros e desse conflito que ocorreu no Vietnã, e que era inevitável a vitória, né, dos Estados Unidos, ou seja, tem uma ideologia totalmente aí, né, voltada para uma defesa, né, da importância da participação dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, os filmes do Rambo. Então, aí fica uma indicação para vocês assistirem, deve ter hoje aí nos canais aí livres o acesso a essa coleção, se não me engano, é Rambo 1, 2 e 3. Para ir finalizando já, eu trouxe para vocês uma imagem da Gabriela, né, ela mostra para vocês, eu gosto muito desse mapa, que durante a Guerra Fria também ocorreu, né, várias ditaduras na América Latina, inclusive no Brasil, porque será um tema específico da nossa aula mais para frente. Então aqui tem, né, o mapa do continente americano, ele está diferente, mas vocês vão saber se situar, eu gosto muito desse mapa, que vai mostrando, né, as diferentes ditaduras que surgiram na América Latina no contexto da Guerra Fria, que foram influenciadas e patrocinados pelos Estados Unidos, porque nesses países os movimentos populares e nacionais progressistas estavam ganhando espaço, estavam ganhando adeptos, estavam, né, elegendo presidentes que eram favoráveis às reformas mais estruturais, reforma agrária, reforma política, reforma eleitoral, reforma tributária, reforma bancária, reforma educacional, mas, né, os Estados Unidos, com medo desses governos mais progressistas se tornarem governos socialistas, eles acabaram, então, patrocinando, influenciando e financiando, né, o avanço aí do desenvolvimento, né, do exército, fortalecimento do exército e a imposição, né, de ditaduras na América Latina. Eu vou deixar para vocês a indicação de um vídeo, né, no material da aula de hoje, para que vocês possam assistir e conhecer, né, um pouquinho, né, dos principais elementos de 3 ditaduras, que são mais próximas do Brasil, pelo menos espaço territorial, que é a ditadura que aconteceu na Argentina, no Chile e no Uruguai. E daí dos demais, né, mais por curiosidade, vocês, né, podem pesquisar também. Mas mostrar para vocês, né, que não importa se é governo ditatorial, o que importa é defender o capitalismo. Se você tem um governo que ameaça o capitalismo, você defende, né, os golpes militares em defesa do capitalismo. Então, o capitalismo não fica muito nessa coisa da democracia. O capitalismo não importa se é regime fechado, se fechou o Congresso, se não tem democracia. O que importa é a seção do capitalismo, né? No caso, por exemplo, do Chile, especificamente, né? O Chile foi aí um território, né, onde os programas neoliberais aí defendidos pelo governo dos Estados Unidos, eles foram extremamente colocados em prática no governo de Pinochet, né, e foi aí uma das maiores tragédias, não só em termos de repressão, de censura, de maltratos, de falta de direitos humanos, mas também, né, em toda
o distanciamento entre rico e pobre na região do Chile, né? E por isso esses movimentos mais populares ressurgindo no Chile, né? Nos últimos anos, aí, principalmente no ano passado. Eu defino esse período da Guerra Fria, para terminar essa aula, como tempos de alienação, mas também tempos de luta pela liberdade. Então, por um lado, né, se houve governos que queriam fechar a boca e calar as pessoas e fechar os olhos e alienar isso tanto, né, dos dois lados ideológicos que nós estamos estudando, por um lado também, né, houve várias tentativas, né, por parte de diferentes grupos, agremiações, movimentos populares em lutar pela liberdade e pela democracia, algo que vai ganhar força, né, não só no território europeu, mas principalmente na região da América do Sul, a partir da década de 1980, com os processos de redemocratização e o fim das ditaduras militares em diferentes territórios, né, latino-americanos.